gente aprende na escola que o Segundo Reinado foi um período de estabilidade, que Dom Pedro II trouxe ordem, que o Brasil finalmente se acalmou depois das revoltas da regência. Mas estabilidade para quem? Porque entre os anos de 1840 e 1889, o Brasil de Dom Pedro II teve revoltas armadas, levantes populares, motins urbanos, conflitos religiosos e crises que racharam as bases do império. E cada uma dessas explosões revela algo. O Brasil não estava em paz, estava segurando a pressão, até que em 1889 explodiu de vez. Hoje você vai conhecer todas as principais revoltas do reinado de Dom Pedro II. E entender por que elas aconteceram? Fica comigo. Antes de entrar nas revoltas, você precisa entender o cenário. O Brasil de Dom Pedro II era centralizado demais. Depois das revoltas da regência, o governo imperial concentrou poder no Rio de Janeiro. As províncias perderam autonomia e isso gerou ressentimento. Dividido entre liberais e conservadores, dois partidos se alternavam no poder, mas, na prática, quem escolhia o governo era o imperador através do poder moderador. Isso criava frustração política constante. Um Estado que aparecia como ameaça para o povo comum, o governo imperial era recrutamento forçado para o exército. Impostos, censos, registros, mudanças impostas de cima para baixo. E quando o Estado só aparece assim, ele deixa de ser governo e passa a ser ameaça, desigual e escravista. A escravidão era a base da economia e a desigualdade social era brutal. Qualquer mudança ou até um boato de mudança gerava medo. Agora sim, vamos às revoltas. Dom Pedro II tem 16 anos. Ele acabou de assumir o trono de verdade, depois do chamado golpe da maioridade em 1840. E logo de cara, enfrenta uma revolta. O que aconteceu? Os liberais estavam no poder, mas Dom Pedro II, usando o poder moderador, demitiu o gabinete liberal e colocou os conservadores no comando. Os liberais ficaram furiosos e em São Paulo e Minas Gerais se levantaram, pegaram em armas e tentaram derrubar o governo. Como foi? Foi uma revolta armada, mas mal organizada. As forças imperiais reagiram rápido e em poucos meses a revolta foi esmagada. O desfecho, os líderes foram presos, mas em 1844 Dom Pedro II concedeu anistia geral, ou seja, perdoou todo mundo e reintegrou os liberais na política. O que isso revela? Que a política imperial era um jogo de alternância forçada e que quando um lado perdia, a tentação de pegar em armas era real, mas a maior explosão política do Segundo Reinado ainda estava por vir, em Pernambuco. O mundo está pegando fogo. Na Europa, revoluções explodem em Paris, Viena, Berlim e no Brasil. Em Pernambuco, explode a Revolução Praieira. O que foi? A praieira misturou briga entre facções da elite local, insatisfação popular, exclusão política, concentração de riqueza e até ideias socialistas para os padrões da época. O nome vem do Partido da Praia, um grupo liberal radical pernambucano. O que eles queriam? O manifesto defendia voto livre e universal, liberdade total de imprensa, trabalho garantido, fim dos privilégios, nacionalização do comércio, dominado por portugueses. Para 1848, isso era revolucionário. Começou como protesto político, virou insurreição armada. Houve combates nas ruas do Recife e, no interior de Pernambuco, o governo imperial reagiu com tropas e reprimiu com força. A revolta foi esmagada em 1849. Os líderes foram presos, mortos ou fugiram. O que isso revela? A praieira foi a última grande revolta provincial do Império. Depois dela, o padrão muda. As revoltas passam a ser mais populares, mais ligadas ao medo do Estado no cotidiano. E é aí que a história fica mais interessante. Em 1852, o governo imperial publica 2 decretos. Decreto 797, Censo Geral do Império. Decreto 798, Registro Civil de Nascimentos e Óbitos. No papel, burocracia. Na prática, pânico. Por quê? Um ano antes, o Brasil tinha proibido o tráfico de escravos. E começaram a circular boatos. O governo vai usar o censo para identificar negros e pardos livres. E reescravizar todo mundo? O registro civil é para controlar quem é livre e quem não é. Para uma população pobre, negra, analfabeta e traumatizada pela escravidão. Isso fazia todo sentido. A revolta se espalhou
por Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará e Sergipe. O povo invadiu igrejas, arrancou cartazes, atacou autoridades, impediu a leitura dos decretos nas missas. O nome Ronco da Abelha vem do barulho das manifestações. Parecia um enxame. Como o governo reagiu? Com mais de 1.000 soldados e usando a igreja como mediadora, padres prometiam salvação a quem obedecesse e condenação eterna a quem resistisse. O desfechou em janeiro de 1852. O governo revogou os decretos. O censo foi adiado por quase 20 anos. O que isso revela? Que havia um abismo entre Estado e povo, que quando o Estado só aparece como papel, imposto e medo, ele deixa de ser governo e vira inimigo. Em 1874, o governo decide impor o sistema métrico decimal. Metro, quilo, litro. Progresso no papel, mas imposto à força. O que aconteceu? O povo começou a quebrar os novos pesos e medidas nas feiras. Daí o nome, quebra-quilos. Mas a revolta ia além disso. Era contra impostos abusivos, recrutamento militar forçado, abusos de autoridades locais. Como foi? Foram atacadas repartições públicas, câmaras municipais, feiras, cartórios, documentos rasgados, padrões quebrados, confronto com a polícia. O desfechou governo respondeu com o exército. Reprimiu, conteve, mas não convenceu. O que isso revela? Que modernização sem legitimidade social não funciona e que o império estava cada vez mais distante do povo. Agora vamos para a capital, onde até o bonde virou motivo de revolta. O governo cria um imposto de R$20 sobre a passagem de bonde no Rio de Janeiro em 1879. Um vintém. Pouco no papel, muito na vida real. O que aconteceu? Protestos, bondes quebrados, trilhos arrancados, confrontos com a polícia. Foi o primeiro grande motim urbano da capital do Império. Como o governo reagiu? Repressão. E depois, recuo. O imposto foi suspenso. O que isso revela? Que nem o Rio de Janeiro acreditava mais plenamente no regime. A insatisfação estava fervendo. Agora vamos a um conflito diferente. Religioso, místico, é violento. No interior do Rio Grande do Sul, entre colonos alemães, surge um movimento liderado por Jacobina Mendes Maurer. Ela se dizia profetisa, tinha visões e reunia seguidores. O que aconteceu? A comunidade se dividiu. Houve perseguições, ataques, mortes. O governo viu ali uma ameaça à ordem. O desfecho, tá? O desfecho. Tropas foram enviadas. O movimento foi aniquilado. Jacobina morreu. Seus seguidores foram presos ou dispersos. O que isso revela? Que o império reagia com violência extrema. Quando via ameaça à autoridade, mesmo em comunidades isoladas, as crises que corromperam o império. Questão religiosa, 1872 a 1875, 2 bispos excomungam maçons. O governo manda prendê-los. A igreja rompe simbolicamente com o império. Um apoio histórico se perde. Questão militar, 1883 a 1889. O exército volta da Guerra do Paraguai com prestígio. E consciência política começa a questionar o regime. O governo tenta reprimir. Fracassa. Em 15 de novembro de 1889, o exército derruba a monarquia. O império não caiu porque o povo se revoltou uma vez. Caiu porque se revoltou o tempo todo. De formas diferentes, por motivos diferentes, em lugares diferentes. Até que ninguém mais quis segurá-lo. Dom Pedro II manteve tudo isso de pé por quase 50 anos. Mas quando igreja e exército racharam, não havia mais chão. Você conhecia todas essas revoltas? Comenta aqui qual te surpreendeu mais. E se você quer entender por que a herdeira do trono era rejeitada e como isso enfraqueceu o império por dentro, o próximo vídeo sai terça-feira. Até lá!